Tudo bem, pessoal? Então vamos dar continuidade à aula. Posso falar do modelo clássico de Helmholtz e Chapman, né? São os famosos modelos eletrostáticos para o eletrodo suave, ou seja, o eletrodo liso de gota de mercúrio imerso em solução de fluoreto de sódio em várias concentrações. Agora eu vou falar como é que o aluno poderia testar o cálculo da capacitância com diferentes técnicas, usando um sistema eletroquímico simples. Por exemplo, um eletrodo de platina a um eletrodo de carbono vítreo imerso em uma solução de fluoreto de sódio. Ok? Obviamente, a aproximação não é drástica, porque nós estamos trocando a gota do metal líquido por um eletrodo sólido, né? Bom, mas antes de fazer isso, uma coisa muito interessante é o aluno pegar um circuito, igual eu vou falar aqui na aula de hoje, RC, ou seja, um resistor padrão conectado, ou seja, soldado em série com um capacitor padrão. Padrão que eu falo do estado sólido, que você compra na loja de materiais elétricos. O aluno coloca de um lado, não importa o lado, o eletrodo de trabalho do potenciostato, e do outro lado, na outra extremidade do circuito, o contra-eletrodo em curto com o jacaré da de referência. Ok? Porque, obviamente, nesse experimento não faz sentido não tem 3 eletrodos, né? Ok? Então, nós temos que colocar, vai ficar como se fosse aterrado, né? O eletrodo de referência e o contra-eletrodo na condição equipotencial. Ok? Bom, feito isso, ele pode fazer essas medidas usando as técnicas que nós vamos falar hoje, né? Tá? Além disso, todo potenciostato vem com o que chama dummy cell, que é um circuito simulador, onde tem, dependendo da conexão que você coloca nele, é só ler o manual do equipamento, tem circuito RC, ou seja, resistor em série capacitor, resistor em série com um capacitor em paralelo com o outro resistor, tem várias combinações, é só ler o manual do equipamento, tá? Aplicar essas técnicas, vai num spreadsheet qualquer, tipo Origin ou Excel, e simula os dados com essas equações aqui para testar. Isso é muito didático, porque o aluno vai entender. O que eu vou falar hoje, infelizmente, não tem na maioria dos livros de eletroquímica de forma muito explícita. Para o aluno, igual eu já aprendi na nossa disciplina aqui, que assumir que o aluno sabe que eu vou ensinar hoje na aula, que ele sabe tudo que eu vou falar aqui, embora seja básico, é muito inocente, ele não sabe e ele carrega às vezes essa deficiência pelo resto do curso de eletroquímica, não pode, né? Então nós temos que usar esses circuitos de hoje, são circuitos ideais para a eletroquímica, né? Eles não refletem a realidade da eletroquímica, onde o tamanho das cargas são finitas, tem efeito de viscosidade, por aí vai, mas eles são uma boa aproximação para o aluno aprender os primeiros conceitos, ok? Porque aqui a gente vai ver da eletroquímica, da capacitância, aqui na eletroquímica, com a capacitância do circuito passivo, o conceito não muda de capacitância, o que muda é que um é ideal, o outro vai ser não ideal. E assim vai, né? Porque a eletroquímica vai ser sempre sistemas não ideais, né? Bom, obviamente, esse tipo de aula a gente poderia procurar num livro. Eu procurei no livro do Halliday, Resnick, no livro do Tipler, no livro do Zemansky, Sears, não achei nada que me atendesse. Eu tenho meus livros que eu gosto muito, que é esse aqui, do Charles Hubert, Electric Circuits. Acha muita função de heaviside aqui, ok? Que eu vou falar o que é, tá? Esse livro aqui eu recomendo bastante para quem quer estudar um nível médio avançado, tá? Tem muito mais informações que tem no livro clássico, obviamente, que só tem fundamentos de circuitos, né? Esse aqui é um livro muito bom, do Broff, tá? Que é Eletrônica Básica para Cientista. Ele tem muita coisa que é muito interessante. Esse aqui, o livro ajuda muito, tá? Ok? E tem esse livro aqui que eu gosto bastante também, que é do Dorf Svoboda, que é Introduction to Electric Circuits. Ok? Mesmo esses livros que eu gosto muito, algumas coisas que eu vou mostrar que eu não achei neles. Fiz dedução, vou colocar para ajudar os alunos, algumas estão em artigos meus que eu publiquei, ok? Não tem nada de difícil, eu não sei porque que ele nos livros, tá? Mas realmente é que os engenheiros gostam muito de função impulso, tá? A gente vai ver. Função degrau e função senoidal. Então, por exemplo, cada voltametria não vai achar nesse tipo de livro fácil. Se alguém achar, feliz, eu não achei. Bom, então vamos começar. Então, a aula de hoje, nós vamos continuar na disciplina Fundamentos de Eletroquímica e a Teoria Básica envolvendo armazenamento de energia, dispositivos, supercapacitores e baterias. É a continuação da aula 3, né? Então, nós vamos falar hoje. As palavras-chave são circuitos elétricos, tá? Ok? E respostas, ou seja, em termos de funções de perturbação.
Nós vamos aplicar perturbações de corrente e medir um potencial, ou aplicar um potencial e medir uma corrente como resposta, ok? Tá? Para medir o quê? Nós vamos medir capacitância. Nós vamos ver também que a gente também mede resistência, nesse caso aqui, né? Que é muito interessante também, porque muito das técnicas eletroquímicas, o erro da medida tem a ver com a resistência não compensada da solução. Tá? Então aqui já vamos dar algumas dicas de como se mede essa resistência para corrigir os dados, por exemplo, da voltametria cíclica. Okay? Nós vamos considerar, né, a interface lisa, ok? Como modelo, né? Gota de mercúrio, NaF, por exemplo. Tá? Como esse sistema não é todo mundo que tem acesso a um polarógrafo, por isso que eu falei de usar como uma primeira aproximação, mesmo que drástica, né? O eletrodo de platina bem polido ou o eletrodo de carbono vítreo, ok? Bom, vamos falar em análogos. Para falar análogo é o seguinte, a gente usa aqui, a gente faz analogia de uma interface eletroquímica com a teoria de circuitos elétricos, pedindo emprestado a teoria de circuitos elétricos, né? O circuito canônico Faraday, ele é dado dessa forma aqui, ó. A gente tem que a queda de tensão entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência, então a sisteminidade aqui poderia ser, por exemplo, o eletrodo de referência, tá? E aqui o eletrodo de trabalho, tá? Nas duas extremidades do circuito. Ela se dá, primeiro, na resistência não compensada da solução. Feito isso, você tem dois caminhos. Um caminho que passa para cá, outro caminho aqui, para o circuito em paralelo, né? Essa parte está responsável pelo carregamento para a camada elétrica da interface. E essa outra parte aqui vai ser a parte que tem a ver com a impedância faradaica, que nós vamos ver depois. Estou só adiantando um conceito, tá? Ok? Isso aqui nós vamos chamar de ZF depois, que é a impedância faradaica, tá? Bom, se nós estamos falando de um caso com interface bloqueada, resistência à transferência de carga ou transferência eletrônica, ela vai ser infinita, tá? Então, esse ramo aqui, na verdade, não existe, tá? Ok? Então, o circuito vai ser só R com RC, tá? Então, uma interface com bloqueio total significa que nós vamos estar na condição que representa o eletrodo idealmente polarizado, tá? Como quando a gente vai falar na próxima aula sobre Butler-Ballmer, né? Que é a explicação teórica porque o eletrodo idealmente polarizado ele tem essa transferência de carga que é infinito. E no circuito canônico, com a interface bloqueada, ele será representado então por um resistor em série com um capacitor. O resistor vai representar a resistência não compensada da solução, tá? Que em sistemas de 3 eletrodos do potenciostato a gente chama simplesmente resistência de solução. Em dispositivos, a gente vai ver depois que a gente chama de resistência equivalente em série, tá certo? A famosa SE, mas vai ficar para depois, tá? E aqui, para esse circuito, nós vamos aplicar uma função de perturbação de potencial ou de corrente. Se aplicar potencial, a resposta vai ser corrente. Se aplicar em corrente, a resposta vai ser o potencial. Ok? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos começar pelos casos mais simples, né? O Oliver Heaviside é um cara famoso da matemática, que aplicou matemática operacional para resolver problemas de circuitos elétricos, né? Então, algumas funções têm o nome dele, tá? Eu vou falar cronoperometria aqui, mas na verdade, cronoperometria, quando se fala em eletroquímica, tem a ver com reações faradaicas, tá? Mas a natureza da perturbação é a mesma da cronoperometria para medir velocidade de reação ou medir coeficiente de transporte de massa, por aí vai, tá? Então, vamos manter essa palavra aqui, tá? Porque ela é didática. Mesmo sabendo que a aplicação que os eletroquímicos chamam não vai ter a ver com o eletrodo bloqueado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter uma bateria como fonte de tensão ou corrente aqui, tá? Então, o potencial elétrico, a diferença de potencial, vou chamar de U, aqui significa DDP, diferença de potencial, tá? Tá certo? Ele vai ser a própria da fonte, né? Ok? Então, nas equações aqui, a diferença de potencial vai ser aquela fornecida pela fonte de corrente contínua. Nós vamos falar com o caso de corrente alternada depois, tá? A gente vai ver por quê. Tá? Ok? Então, graficamente seria isso, a função de Heaviside. Ó. Você tem que, antes do tempo zero, o potencial que a fonte aplica é zero. Isso significa que a fonte está desligada, tá? Ok? O fio está desligado. Olha você no ponto zero à direita aqui, você conectou a carga, ligou o fio. Então, aí você vai ter uma tensão constante, ok? Então, em tempo maior ou igual a zero. Ok? Então, essa é a questão, então. Essa é a função degrau, função descontínua, certo? E a gente vai ver, já adiantando, só por questão de didática, que está faltando muito tempo, né? Então, que a resposta disso vai ser um transiente de corrente, tá?
Ok? A gente vai ver que a magnitude, se esse transiente é muito rápido assim, ó, seria esse caso azul aqui, ó, ou esse caso preto, vai depender dos valores da resistência. Quanto maior a resistência em série, tá? Aqui, por exemplo, um caso A, e aqui um caso B, tá? A resistência, no caso, a resistência ômica aqui, no caso B, ela é muito maior que a resistência ômica no caso A. É aquele resistor em série que cria uma constante de tempo junto com o capacitor que faz com que o descarregamento seja rápido ou lento. A gente vai ver, ok? Então, pela lei de Kirchhoff, né, a gente tem que a tensão da fonte vai se distribuir no capacitor e na tensão do resistor. Sabendo que a capacitância é a carga pela tensão, ou seja, pela voltagem, né, a gente tem que U é igual a R vezes I, a lei de Ohm, e a gente tem a definição de corrente também, que é a derivada da carga, taxa de variação da carga com o tempo. Feito isso, a gente tem então que a diferença de potencial fornecida pela fonte, ela vai ser dada por essa expressão, tá? Que a gente pode fatorar dessa forma aqui para ter um diferencial, ok? Simplesmente separando as variáveis, né, nós vamos ter então que a derivada da carga com o tempo vai ser 1 sobre R, o F menos Q sobre C. Obviamente só pode somar coisas iguais, né? Então, Q sobre C tem unidade de voltagem, né? Aí nós chegamos fatorando nessa expressão aqui, 1 sobre RC vai ser CUF, o produto CUF, menos Q. Lembrando que F aqui é um subscrito, tá? Só para falar que é a tensão da fonte. Separa as variáveis, aí integra dos dois lados, nós temos o seguinte. Nós temos essa integral definida, onde a integral, quando a carga vai de 0 a Q, isso ocorre com um tempo decorrido de 0 a t, ou seja, uma análise transiente, né? A esquerda aqui nós vamos ver como é que resolve. A parte da direita aqui é simples, que eu fatorei um RC, que é uma constante, né? Integral de dt a t. De 0 a t fica t sobre RC, né? Como é que a gente pode fazer? O método de substituição de variáveis. Chama aqui o denominador aqui de u, né? CUF menos Q, e a derivada disso é o quê? du sobre dq. Como o CUF é uma constante nesse experimento, que é a diferença de potencial aplicada a uma constante, e a capacitância é constante, a derivada disso é só de dq, a derivada aqui dá menos 1. Então, du é igual a menos dq, ou seja, du sobre dq é igual a menos 1. Feito isso, então, a gente tem que integrar, então, substituir aqui de volta, né? Vai ter menos integral du sobre u, que é menos ln do módulo de u. Recuperando a variável original, a gente vai ter que menos ln de CUF menos Q de 0 a Q. A gente tem que menos ln do produto disso aqui, menos, né? Subtração vai dar o denominador, né? CUF menos Q sobre CUF, ok? Igual a T sobre RC. Ok? A gente pode, então, tirar o exponencial dos dois lados, né? Aí a gente isola que CUF menos Q vai ser igual a CUF exponencial de menos T sobre RC. Ok? Aqui eu não estou mentindo no meu passagem de matemática, para ficar bem fácil para o aluno que está chegando do mestrado, tentando o mestrado agora, até o aluno de C, acompanhar passo a passo, tá? Ok? Então nós temos, aqui não estou multiplicando, tá, alunos? Ó, quando eu coloco aqui parênteses, estou só expressando que essa é uma variável em função do tempo, tá? Ok? Então tem que um transiente de carga, na verdade, né? Como é que a carga é em função do tempo? Ela vai ser dada pelo primeiro termo que a gente faturou aqui, que não depende do tempo, ou seja, que E é do estado estacionário, que é o seu F, né? A capacitância e a tensão da fonte não dependem do tempo. Então esse primeiro termo da equação é o famoso termo do estado estacionário, aquele que permanece independente da variação temporal, menos uma parte transitória, que é o produto CUF exponencial de menos T sobre RC. Ok? Então, fatorando aqui, a gente tem que a carga transiente vai ser o CUF, que é o valor constante, né? Como aqui é adimensional, então que CUF é a mesma ideia. Então isso aqui, CUF é carga, né? Então nós temos que a carga vai ser uma carga que é máxima, né? 1 menos o exponencial de menos T sobre RC. E aí, em teoria de circuitos elétricos, sempre começa a ter esse termo aqui, ó, transitório exponencial de menos T sobre RC. Como ele tem que ser dimensional, o produto RC, ele tem unidade de segundo. Então, T sobre tal, tá? Então, vejam em cada distribua as unidades de resistência e capacitância e observe que o produto Ohm vezes Farad tem unidade de segundo. Okay? Isso é uma constante de tempo. Então, essa equação vai ficar da seguinte forma. A carga, o carregamento de um capacitor, ele é representado por essa expressão aqui, ó, ok? Onde a carga máxima
ela é atendida no final do processo de carregamento, a partir de alguns milissegundos, microsegundos ou segundos, dependendo do tamanho do capacitor, né, e da resistência em série, certo? Então, nós temos um comportamento assintótico, onde a carga sai do valor zero e chega até o valor máximo, que vai ser igual à capacitância natural do dispositivo vezes a tensão aplicada pela fonte de corrente, certo? Bom, nós tivemos então o transiente da carga. E a corrente? Bom, corrente é derivada da carga todo o tempo. Então é só derivar essa expressão em relação ao tempo, ok? Vamos fatorar, fica mais fácil aqui, ó. Derivada, a carga máxima como é uma constante, derivada é uma constante, vai dar zero, né? Então só tem que derivar esse termo aqui. Lembra, derivada exponencial, se eu tenho que y é igual a e, por exemplo, de menos bx, tá? O y', onde a e b são constantes aqui, tá? Vai ser o a vezes o menos b vezes o e elevado a menos bx, tá? Regra então do exponencial, tá? Derivadas exponenciais, né? Então aqui vai aparecer, ó, o menos, né? O sinal de menos aparece aqui, tá? O Q máximo, né? Ele vai repetir, ok? A gente vai ver aqui na questão... Desculpa, estou pondo no lugar errado, pessoal. Vai aparecer o menos aqui, né? O Q máximo repete, 1 sobre RC, que é o argumento, né? Vezes a função de novo, certo? Então a gente vai ter essa expressão aqui, ó, onde abreviadamente, como exponencial é dimensional, isso aqui é corrente, isso aqui é corrente. Mas a gente vai ver que isso aqui é a nossa corrente máxima, né? Então o I é igual a um I máximo, exponencial de menos T sobre RC. Certo? Aqui fica demonstrado, né? Q máximo sobre RC é o Q máximo, RC é tal, né? A constante de tempo, tá? Só para lembrar, recuperando de novo, tá? RC então é CU, também pode ser escrito como sendo C vezes o U da fonte sobre RC, né? Corta C com C, a gente tem então que esse parâmetro aqui, ó, nada mais é que a tensão aplicada na fonte sobre o R. Então a tensão sobre a resistência, dividido pela resistência, é igual ao I máximo. Então a gente tem que a carga do capacitor, né, é dada por essa expressão. Presta atenção, enquanto que a carga aumenta assintoticamente durante o processo de carga do capacitor, o capacitor está inicialmente descarregado, a corrente, ao contrário, ela é máxima no tempo tendendo a zero, ok? Então, no tempo tendendo a zero, o tempo zero, a corrente é máxima. À medida que o tempo de carga, tá? Ok? Procede, vai carregando o capacitor, né? Ela vai decaindo. Até que um valor o valor zero aqui perfeito seria só em tempo infinito, né? Então, a gente nunca vai ter, na prática, uma corrente totalmente zero. Vai ter nanoampere, picoampere, mas zero nunca vai ter, que isso aqui só seria zero infinito, no tempo infinito, né? Mas tá bom, né? Parou aqui uma corrente que diminui aqui mais de 99,99%, você considera que o sistema está, se o capacitor carregou. A integral, devido a essa expressão aqui, né? dq é igual a I dt, então a integral, ou seja, a área abaixo da curva de um gráfico onde I representa o eixo Y e dt representa o eixo X, te dá a carga total, ok? Então, essa expressão da cronoamperometria para estudar a carga de um capacitor. Como é que o aluno pode brincar com isso? Eu falo brincadeira séria. Pega os dados experimentais que você obteve no Damicel ou no circuito RC que você montou, né? Usando um potenciostat, vai no origin, digita essa função, faz a regressão não linear ou faz a linearizada. Como é que pode linearizar isso aqui? Ln, né? Do I transiente, né? Sobre o I máximo é igual a menos T sobre RC. Então você pode fazer um gráfico onde o Y vai ser o SLN dessa função aqui vai ser o tempo, né? Ok? Então você vai ter um decréscimo aqui, ó, ok? Onde a inclinação aqui, ó, o ângulo θ vai ser proporcional ao quê? Proporcional, equivalente, né? A RC, 1 sobre RC, né? Okay? Você calcula então o produto RC daqui e do extrapolado calcula a tensão máxima, que é o quê? O F sobre R. Como você sabe a diferença de potencial que foi aplicada, você conhece o R, com o extrapolado da regressão e o coeficiente angular, você calcula a resistência e a capacitância, porque você tem duas equações e duas incógnitas, ok? Bom, qual seria o caso 2?
Uma aplicação de outra função degrau. Só que essa função degrau aqui seria o que a gente vai ver depois, correspondendo nas técnicas eletroquímicas, a cronopotenciometria. Que é quando você aplica um degrau decorrente, ok? E se mede o transiente de potencial. A gente vai ver que esse transiente aqui é bem simples mesmo. Ele vai ser um aumento linear. Só adiantando para o aluno entender a questão de perturbação-resposta, ok? E a gente vai ver a resposta aqui, como é que você obtém esse tipo de gráfico. Bom, mesma história. No tempo menor de zero, a corrente é zero, o circuito está desligado. Fez a conexão, o tempo começa a correr. Então nós vamos ter que a corrente aplicada é a corrente constante, que é a corrente dada pela fonte, ok? Aplicando a lei de Kirchhoff, mesma história, vai ter a queda de tensão no resistor do capacitor, só que aqui é muito mais simples a matemática. Essa é a questão importante na eletroquímica, nas técnicas, que eu já estou falando desde agora. Se para circuitos elétricos passivos você não é trivial às vezes você mudar a perturbação, imagina para as reações eletroquímicas, que nas técnicas eletroquímicas é muito mais complicado. Dependendo do que a gente vai ver na cronopotenciometria e depois da cronopirometria. Então é bom já ter esse entendimento. Nem sempre o universo é simples, ok? Às vezes aplicar tensão é mais simples, às vezes aplicar corrente é mais simples, então depende do mecanismo da reação, a gente vai ver depois alguns detalhes sobre isso, tá? Ok? Presta atenção aqui, ó. Então, a corrente é a derivada da carga com o tempo. Então, multiplica com cruzado, integra dos dois lados, ou seja, no tempo zero eu tenho uma carga zero, no tempo t eu tenho uma carga aqui, certo? Então eu tenho aqui Q, porque aqui eu posso fatorar, essa que é a questão, ó. Ali, no outro caso, não tinha como fazer isso, né? Aqui eu tive que resolver a equação diferencial, aqui não, aqui eu posso fatorar. Então o que acontece? Aí, a integral trivial, aí Q é igual a I vezes T. Então o que nós temos? Nós temos que a queda de tensão, de acordo com a lei de Kirchhoff, vai ser o quê? A queda de tensão no campo do resistor vai ser R vezes I, mais no capacitor, que é Q sobre C. Pode fatorar, né? Onde está Q sobre C, eu posso colocar 1 sobre C vezes T, e aí eu tenho essa expressão aqui, ó, que é a expressão do tipo Y é igual a A mais BX, ou seja, uma reta de inclinação positiva, onde o coeficiente linear dela aqui, ó, te dá o valor RI, né, o extrapolado no eixo Y, que no nosso caso aqui é o eixo da tensão, te dá o RI. E a inclinação da reta vai te dar a capacitância, porque como a corrente aplicada é conhecida, ok? Bom, então essa seria a equação para a carga de um capacitor, né? E a descarga? A descarga é o caminho inverso. Só que a gente tem que considerar uma corrente constante aplicada, só que com o sinal que é negativo, ok? Então, se você coloca o sinal negativo, aí você vai descarregar o capacitor. Então, ele vai sair de um valor máximo, vai ter a queda de tensão, ok? Que é um processo abrupto, né? Que não envolve a constante de tempo aqui, menos, aí a reta decrescente, tá? E sobre C, que é a inclinação da curva de novo. Então, nós vamos ter um triângulo, né? Que não vai ser assimétrico, vai ser deslocado pela queda de tensão, mas a inclinação do triângulo é a mesma. Então, se ele faz isso, você tem que fazer isso aqui, ó, na carga e na descarga, para o sistema ideal, tá? Então, esse gráfico ficaria assim, ó, no processo de carga. A hora que você aplica instantaneamente, tem um aumento da tensão linear, tá? Isso aqui é paralelo ao eixo Y. Essa queda de tensão linear é RI, é o produto RI, certo? Aí ele começa a ter um aumento linear, a carga do capacitor, certo? Ele vence a resistência ômica e começa a ter a carga do capacitor. E na descarga? Aí você tem a queda. Esse valor máximo aqui, ó, que a gente obteve na carga uma tensão máxima, né? Na descarga vai ter uma queda abrupta, que também é RI, que no sistema de dois vetores a gente chama de SR, equivalente Series Resistance, no caso do dispositivo é um supercapacitor, ou um sistema de três eletrodos, célula eletroquímica convencional, a gente chama simplesmente de R ômega, RS, resistência não compensada da solução, tá? Ok? E nós temos a decaimento linear da tensão devido à descarga do capacitor. Então a gente pode calcular a capacitância tanto da carga quanto da descarga. Ok? Em sistemas eletroquímicos, que a gente vai ver depois, é mais prático, daqui é mais prático, é mais usual calcular a partir da descarga, ok? Então essa é a equação teórica para o circuito RC,
um circuito bloqueado, uma interface bloqueada, tá? Do eletrodo idealmente polarizável, ok? Frente a uma perturbação de corrente constante, que faria simetria de análise, em termos de análise, com a técnica de cronopotenciometria. Aplicado a dispositivos supercapacitores, quando essa onda quadrada ela é repetida, num número finito de vezes, obviamente, né? Vamos pôr aqui 100 ciclos, por exemplo, né? Que continuaria então, onde tem que na carga tem um ramo positivo da onda, a onda quadrada, né? Que é, tá? Então, se aplica... Opa, que corrente, né? Se se aplica uma corrente positiva durante um dado tempo, ela inverte a polaridade, aplica o mesmo valor, por exemplo, 10 mA aqui, 10 mA aqui, vai alternando, isso vai gerando curvas triangulares sequenciais no todo o tempo, tá? Isso essa técnica costuma chamar de GCD, que é descarga e carga-descarga galvanostática. A gente vai ver isso depois, tá? Ok? Então a carga-descarga galvanostática nada mais é que a cronopotenciometria de repetição, onde a corrente de carga é a mesma de descarga com o mesmo módulo, ou seja, uma positiva, negativa, mas o valor do módulo é o mesmo. Certo? Vamos para o caso 3, que seria o caso que vai fazer jus a uma técnica da eletroquímica muito famosa, que chama voltametria linear de varredura, Linear Sweep Voltammetry em inglês, tá? NLSV. Certo? Que é uma função rampa, não é uma função degrau agora, não vai ser uma função abrupta, vai ser uma rampa de potencial. Então nós vamos ter um gráfico, tá? Na verdade o gráfico eu escrevi um pouco depois aqui, tá? Onde nós vamos aplicar como é que essa tensão linear ela vai ser aplicada sobre o tempo. Se essa rampa for muito inclinada, nós vamos ver que a velocidade de varredura é muito alta. Se ela for muito pouco inclinada, a velocidade de varredura é muito lenta, tá? Então a tangente aqui, ó, tá? O θ aqui é numericamente igual ao μ, que é a velocidade de varredura, certo? Então, aqui a nossa função vai ser assim, ó. A tensão aplicada em função do tempo, tá? Ela vai ser a da fonte, que a gente está utilizando, só que agora a fonte é mais complicada, né? Tem que ter um sistema controlador, tem que usar um potenciostato, algum sistema controlador que gera essa função de onda, né? Ok? Ela vai ser a tensão inicial mais νt, velocidade de varredura, vezes o tempo, certo? Velocidade de varredura dada em volt por segundo, ok? Tá. Se for na ida, na carga, vai ser mais νt. Se for na descarga, menos νt. Então nós vamos ter uma onda triangular de perturbação. Ela vai ter inclinação positiva na ida, inclinação negativa na volta, ok? Então, a lei de Kirchhoff, mesma história, vai ter aquela de tensão na resistor do capacitor, toda uma varredura de ida, que é a carga, ou seja, velocidade maior positiva aqui, maior que zero, né? Então nós temos que, à esquerda, na equação, nós temos que a perturbação, que é o valor inicial da tensão que eu estou aplicando. Esse valor pode ser zero na maioria dos casos, tá? Ele é arbitrário, pode ser zero, pode ser 1 volt, 2 volt, depende para sistema passivo. No caso da eletroquímica, a gente vai ver que tem que ser um valor onde não vai ter nenhum tipo de processo faradaico, ok? Tem que estar na região de eletrodo idealmente polarizado, na janela de potencial, onde não tem degradação do eletrodo. Essa função de perturbação vai ser igual à queda de tensão no resistor, mas no capacitor, certo? Que é aqui sobre C, né? Então, deriva dos dois lados, tá? Deriva em relação ao tempo, ok? Essa derivada aqui, obviamente, é zero, então somatória, né? Que é uma constante inicial do experimento, vai dar zero, vai sobrar só esse termo aqui, essa derivada. A derivada aqui vai dar dI sobre dt, e aqui nós vamos fatorar o C, dq sobre dt, né? Simples assim, tá? Deriva em relação ao tempo dos dois lados da equação. Feito isso, nós vamos ter aqui, ó, que a velocidade de varredura vai ser igual então ao R, a derivada da corrente com o tempo, mais 1 sobre C vezes I, certo? Portanto, fazendo um múltiplo comum aqui, nós vamos ter que CI menos I, ou seja, a capacitância vezes a velocidade de varredura menos a corrente, dividido por CR, vai ser igual à taxa da variação da corrente com o tempo, tá? Passa tudo que tem corrente para um lado e que não tem corrente para o outro para fazer essa separação de variáveis. Vamos ter então que a derivada da corrente normalizada por CI menos I vai ser igual à derivada do tempo normalizada por CR. Integra-se dos dois lados, né? Pode fatorar 1 sobre CR, CR é uma constante, né? Então esse caso aqui é trivial, né? Vai dar T sobre CR, só que esse lado aqui tem que usar a minha substituição de novo. Bem simples, mas tem que usar, né?
Ou seja, a gente chama CNI menos I de U, né? E faz derivada de U em relação a I. Como CNI é constante, numa dada condição de velocidade de varredura, né? E a capacitância do capacitor da interface também é constante. A gente está assumindo que é constante, no caso de eletroquímica, no caso de sistema passivo é constante. Então a derivada disso vai dar menos 1, ou seja, du é igual a menos di. Para a substituição de variável, nós temos que ir para o tempo 0, nós vamos ter a condição CNI. No tempo t, nós vamos ter a condição CNI menos i. Ok? Não esquece esse sinal negativo aqui, né? Ok? Portanto, a gente vai ter que t sobre RC, como a integral de du sobre u, a gente viu que é ln, né? Vai ser menos ln do modo de u, do superior, menos o limite inferior de integração. Então vai ter que menos ln CNI menos i sobre CNI. É igual a t sobre RC. Tirando o exponencial dos dois lados, vamos ter que CNI menos i sobre CNI igual ao exponencial de menos t sobre RC. Aí a gente vai ter um termo CNI, que é a constante que é do estado estacionário, e entre colchetes aqui, o termo transitório. Fatorando, então nós vamos ter que juntar no termo transitório com o estacionário, nós temos então sempre, CNI 1 menos exponencial de menos t sobre RC. Lembrando que CNI é o valor da corrente máxima, né? Como isso aqui é dimensional, isso aqui é o valor I máximo, né? Ok? Então, essa resposta aqui, frente a uma rampa de carga, aplicando uma tensão que cresce positivamente, né? Com a velocidade de varredura positiva, desculpa, nós temos essa ascensão aqui, ó, que ela vai ser mais ou menos constante dependendo do valor da resistência. Então ela pode ser assim, ó, mais um transiente assintótico que vai ser mais ou menos pronunciado dependendo do valor da resistência. Quanto maior a resistência, mais ele vai, então a resistência cresce nesse sentido aqui, ó, okay? Numa dada valor de E fixo, tá? Ok? Bom, vamos então tentar enxergar isso em termos das variáveis da voltametria cíclica. A voltametria cíclica, ela faz o seguinte: o equipamento, na verdade, ele registra a resposta em corrente em função do tempo para a perturbação de potencial aplicada em função do tempo. Só que ele vai te mostrar um gráfico que o eixo Y é o potencial, o eixo Y é a corrente e o eixo X é o potencial. Como é que ele faz isso? É que o equipamento converte automaticamente usando essa relação aqui, ó, que é a função rampa. Então tem que o tempo a cada valor de U vai ser tempo igual a U menos U zero. Eu falei que pode ser até o zero, pode ser até definido como zero, não é uma constante, então não vai interferir em nada, dividido pela velocidade de varredura. Então quando substituir aqui no tempo, nessa equação aqui, ó, tá? Aí nós vamos ter então que é a expressão para o voltammograma teórico, no caso do experimento eletroquímico, e U representando um caso de circuito passivo RC, é a corrente num valor qualquer de Ni, tá? Aqui some a transiência explícita, né? Ela fica implícita na velocidade de varredura, tá? Ok? Vai ser o valor de máximo, que é CNi, 1 menos exponencial menos a DDP, RC Ni. Ok? Essa é a expressão, então, para a carga do capacitor no circuito RC, tá? Aí a descarga é simples, é só trocar o sinal. Aí vai ter uma resposta que vai ser positivo, né? E aqui vai ser negativo, tá? Porque a corrente é positiva aqui e negativa aqui. E a velocidade de varredura, ela é positiva na ida e ela é negativa na volta, né? Ok? Então faz jogo de sinal, é só trocar o sinal, põe no OID, né? Simula, vai ver que vai dar certo, tá? Então, se fazer, para dar velocidade de varredura, se jogar a resistência igual a zero aqui, nós vamos ter essa linha aqui, ó. A carga do capacitor seria instantânea, ó. Seria 2 patamares. Dado por mais CNI e dado aqui por menos CNI. Não existe capacitância negativa, pelo amor de Deus. Eu já vi isso em artigo sobre capacitor, me dá até arrepio quando eu vejo uma coisa dessa. Os caras erram feio em artigo científico, às vezes por causa disso. Porque aqui, ó, a hora que ela aplicar a corrente negativa, a negativa da velocidade de varredura com o negativo da corrente vai dar positivo, então capacitância positiva em ambos os casos, tá? Ok? Então presta atenção aqui. Se jogar, se não tivesse só o capacitor, vamos supor que cortou o fio lá do resistor, fez o experimento só com o capacitor, vai dar um clec, ou seja, instantaneamente a tensão, ele salta para esse patamar aqui azul. A hora que reverte a velocidade de varredura, ele cai para esse patamar. E o equipamento conecta automaticamente esse ponto com esse, que na verdade esse ponto aqui alguns chamam de singularidade, outros chamam de simplesmente de indeterminação, né? Então, tem o famoso perfil retangular do capacitor ideal. Ok?
Só que não existe no mundo supercapacitor, como vai ver, capacitor ideal, onde não tem resistência acoplada a isso. Ok? Então o que acontece? Aí qualquer sistema, interface que tem uma resistência, mesmo que pequena em série, no experimento de voltametria cíclica, vai dar uma curva, essa curva aqui, ó, cujo grau de curvatura, obviamente, depende da resistência em série e da velocidade de abertura que a gente vai aplicar. Então vai fugir dessa caso ideal aqui, ó, que é a curva triangular. Então a curva triangular seria o caso limite, né, da resistência nula e ou do produto RNI tendendo a zero. Aqui, ó. Se expandir em série exponencial, tá? Dá para expandir em série. Não vou demonstrar, senão fica muito longa a aula, mas se expandir em série, a gente tem essa relação aqui, ó. Ok? Tá faltando um parênteses aqui, tá? Ok? Colocando parênteses aqui. Ou seja, essa equação vira lei de Ohm, tá certo? Então, se o produto tal ali, ou seja, a constante de tempo RC vezes, ou seja, resumindo, o denominador aqui, ó, na parte exponencial, tá? Se ele for muito maior que o numerador, tá? Nós temos então essa expressão aqui, a lei de Ohm obtida, e dá essa relação que dá uma reta. Ok? Isso pode brincar no Word também, fazer essa brincadeira e jogar um valor muito grande aqui nesse denominador aqui. Você vai ver que aí é o famoso voltamograma banana, né? Quando a pessoa monta um experimento, obtém um experimento com dados ruins, o voltamograma, ao invés de dar algo assim, por exemplo, ele dá isso aqui, ó. Quanto mais resistível for, mais banana fica. Aquele experimento bem feio mesmo, na verdade está refletindo um caráter fortemente ômico, tá? A gente vai ver isso depois, tá? Bom, essa é a equação para a transiência da corrente embutida na velocidade de varredura. Ou seja, um espectro de um voltamograma mais canônico que existiria na eletroquímica. Seria um voltamograma para a gota de mercúrio em contato com a solução de fluoreto de sódio. Ok? Assumindo ainda que nós estamos usando a concentração de 1 molar para cima de fluoreto de sódio, para a capacitância de Guittard não aparecer em menor jogada, nós estamos medindo a capacitância de Helmholtz, que é quase constante para fins de experimentos práticos, seria dessa aula aqui. Tá? Okay? Então, qual seria a resposta transiente para a carga voltamétrica? Ou seja, eu quero medir a carga. Tá? Por que é interessante isso? Porque às vezes o aluno quer calcular a capacitância, ele fica meio indeciso, porque o voltamograma dele não é tão perfeito quanto o modelo daria. O modelo seria, vamos supor que seria, talvez experimento em ondulações assim, ó, que acontece, por exemplo, com óxidos metálicos, né? Então nós não conseguimos simular o voltamograma. Mas numa primeira aproximação, a gente tem a área abaixo da curva, que é a carga, né? A gente pode trabalhar com essa carga, que é uma ondulação acima, uma ondulação abaixo, uma cancela a outra, a gente consegue obter algumas informações sobre a resistência que fica no canto aqui não compensada, né? E sobre o valor médio da capacitância que está aqui dentro. Então, a capacitância média, tá? Ok? Então, a resistência média, a capacitância média a partir dos valores de como a carga evolui com o tempo. Como é que a gente faz isso? Bom, corrente é dq sobre dt. Então, integre, multiplica cruzado, não pode fatorar, lembra aqui? A mesma lógica, né? A corrente aqui, a variante. Substitui essa expressão nessa integral, no valor de i. E aí a gente vai integrar, né? Faz a fatória aqui, essa aqui é trivial, né? Seria fatória, vai ficar a integral de t de 0 a t, menos isso aqui exponencial, a integral desse exponencial aqui, que é simples de calcular. Então vai dar seria t menos rc, 1 menos exponencial de menos t sobre rc. Simplesinho. Estou deixando essa passagem simplesinha para o aluno fazer em casa, aluno de C principalmente, para treinar matemática, tá? Ok? Então nós temos essa equação, tá? Ok? Fase distributiva, nós temos então que em função de t, é C t menos RC ao quadrado ni, 1 menos exponencial de TRC. Uma dica para o aluno saber se está certo ou se está errado quando estou dizendo equação desse tipo, é lembrar que só pode somar coisas iguais, lembrar que RC tem unidade de tempo, tá? E que exponencial é dimensional, logaritmo exponencial, né? Então isso ajuda muito na análise de dimensionalidade, olhando a equação, ver se está certo, ok? Então a primeira coisa que o aluno teria que olhar aqui, ó, como essa parte é dimensional, ele vê que CLT tem unidade de carga e que também tem a mesma unidade de RC ao quadrado vezes I. Então faz essa análise dimensional e comprova isso, tá? Ok? Como a capacitância é igual ao valor máximo sobre Ni, como a gente falou na lição aqui, né? Ok? Aí a gente tem então, e a gente tem que o tempo evolui da forma de rampa, né? 1 menos o zero dividido por Ni. Portanto, o produto Ni-T vai ser 1 menos o zero, né?
Então a gente vai ter isso aqui, ó, que a relação, agora pulando de Q em função de Ni, de Q em função de T para Q em função de Ni, é que nós vamos ter um valor aqui, de estado estacionário, que está embutido nesse acelerãozinho, mas não vou falar dessa forma. Nós temos que a carga em função de Ni é um termo, a gente vai ver que é a capacitância máxima, né? Carga máxima, desculpa, né? Esse aqui é o Q máximo, tá? Esse aqui é o Q máximo. Menos esse termo aqui, ou seja, para qualquer valor finito de resistência, então, à medida que você vai aumentando a velocidade de varredura, que aparece, não é uma reação simples, que ela aparece aqui antes do exponencial e no valor exponencial, a carga vai diminuindo, ok? Isso já foi interpretado na literatura por cientistas famosos da área como sendo devido a transporte de massa. Não, isso aqui é o seguinte, ó, eu estou falando em elétron e buraco, um capacitor RC ideal onde não tem eletrólito. Eu estou te falando o seguinte, se você estiver medindo a carga evoluindo em função da velocidade de varredura, ela vai diminuir com o aumento da velocidade de varredura e com o aumento da resistência, ou seja, com o produto RC, certo? Então tem que fazer linearizações muito precisas para saber quando que uma carga ou capacitância vai diminuir com a velocidade de varredura devido a simples influência ômica, ou se é realmente devido a alguma questão de reação acoplada, transporte de massa e por aí vai, tá? Porque a gente vai ver isso ao longo do curso. Eu já vi isso errado em muitos artigos, tá? Então vamos definir o que chama de capacitância integral. A capacitância diferencial na eletroquímica, ela vem no conceito de diferencial. Nós vimos lá na teoria de Chapman, né? Que a gente tem que a carga era dada por um seno hiperbólico, né? Seno hiperbólico. Então a carga é em função do potencial, né? E que a derivada ponto a ponto aqui, né? Inclinação em cada nos infinitos pontos que tem aqui, vai dar o cosseno hiperbólico. Então tem que a capacitância seria dada por um cosseno hiperbólico. Então a capacitância diferencial vem nesse conceito aqui, que ela é calculada da diferencial da carga. Então, nesse caso da voltametria cíclica, no caso ideal, eu vou falar depois como é que seria feito isso. A gente teria um caso similar, mas não é totalmente igual a isso aqui, seria aproximação. É mais interessante para em termos de capacitância integral. O que é isso? Integra a equação. Então a capacitância integral, ela é a capacitância, a carga que você mediu, normalizada pelo intervalo da janela de tensão que você mediu. Que no caso eu estou idealmente normalizado, né? A gente viu, tipo assim, que se a tensão está aqui, ó, que a gente chama de U, né, no experimento, que a direita estaria aqui desprendendo oxigênio, por exemplo, a esquerda é o hidrogênio, no caso ela fala coisa, que a janela do quadro idealmente polarizado é isso aqui, ó. Então, a gente está polarizando aqui, né? Ok? Então nós vamos dividir a carga que a gente mediu por essa janela aqui, ó. Sei lá, 0,8 volts, 1 volt, por aí vai. Ok? Então dividindo os dois membros da equação, né? Dividindo aqui pelo valor da tensão total, vai dar a capacitância integral. Esse aqui não é de corrente, está de integral, tá? Ok? Que é igual, na direita, dividindo, normalizando, vai sumir a capacitância, vai sumir a tensão, vai ficar só a capacitância, né? E aqui vai sumir o quadrado e ficar... vai sumir a questão aqui, a questão vai só incorporar um termo denominador, ok? Então, como é que fica a questão da equação que vai dar a capacitância em função do Ni? A capacitância vai ser a capacitância máxima, ok? Que seria a velocidade de varredura nula, né? Ok? 1 menos o RC_Ni, tá certo? Tá? Que eu fatorei aqui, né? O C, então o quadrado de soma fica só o C aqui, né? 1 menos exponencial da transiência. Aí, é muito instrutivo digitar essa expressão no origin e brincar lá, coloca aqui 1 milifarad, por exemplo, uma velocidade de varredura de 100 mV por segundo, uma tensão aqui de 1 volt, e vai brincando com o valor de resistência aqui, ó, nessa equação. Aí você vai ver o seguinte, como no denominador aqui está o RNC, né? E a gente pode botar uma capacitância constante e vai variando só o RNI. A gente vê o seguinte, que se o produto RNI for igual a zero, a capacitância tem o mesmo valor para qualquer valor de velocidade de varredura. Isso não acontece na prática. À medida que o produto RC_Ni é maior que U, nós vamos ter que vai ter um decréscimo. Se ele for muito maior, aí esse caimento vai ficando cada vez mais abrupto. Tá? Então, nos sistemas eletroquímicos, quando não existe a capacitância da dupla camada elétrica isolada de uma resistência qualquer, na pior das hipóteses, você tem resistência não compensada na solução, nós vamos ter que a capacitância ela vai diminuir com o aumento da velocidade de varredura. Isso é muito importante.
Então nós já sabemos, então, ó, independente se tem transporte de massa ou não, só o fenômeno que vem da teoria do circuito elétrico está falando, ó, a capacitância vai diminuir em função da velocidade de varredura devido a existir uma resistência finita em série com a dupla camada elétrica, que é a resistência não compensada de solução. Certo, pessoal? Então, pessoal, dando continuidade à análise da interface lisa, gota de mercúrio, solução de fluoreto de sódio, concentrado, molar, por exemplo, nós vamos falar agora da última técnica que eu vou abordar, o último tipo de perturbação. Então, nós falamos de perturbação aplicando um degrau, né, de Heaviside, que fala a função de Heaviside, de potencial elétrico, de voltagem, que tem a ver com a cronoamperometria. Nós falamos na função de aplicar um degrau de corrente, né, de Heaviside, que tem a ver com a função de cronopotenciometria. Nós falamos da função, aplicar uma função rampa, né? Uma função rampa triangular, uma rampa ascendente na ida, descendente na volta, que seria a voltametria de varredura linear, se for só uma rampa de ida, e se for voltametria cíclica, se tiver a ida e a volta, né? É a perturbação, que é a oscilação se dá de forma linear, a variação da tensão, né? Para ter um transiente de corrente. E agora nós vamos falar como é que fica se aplicar uma corrente alternada. Uma corrente que oscila, que ela vai ser caracterizada pela amplitude, pela uma fase, que a gente vai falar o que é, ok? Então vamos falar do caso de uma oscilação do tipo seno, cosseno, função oscilante, né? Ok? Lembrando que, por exemplo, a corrente contínua, só adiantando alguns conceitos que a gente vai ver no curso, a corrente contínua sempre produz eletrólise, tá? Em experimentos eletroquímicos reais, né, onde tem a solução, não estou falando de circuito passivo agora, sempre produz eletrólise, né? E a corrente alternada, se a frequência de oscilação da onda, a partir de um certo valor, ela foi muito maior do que a relação da constante cinética heterogênea, a gente vai ver depois, a que foi estudar a parte de impedância paradaica, chama espectroscopia de impedância eletroquímica, que a eletrólise é bloqueada, ok? Porque a cinética da reação ela não consegue atender a oscilação da onda, vamos assim dizer, né? A constante de tempo delas não é muito diferente. Então vamos pensar no circuito nosso aqui, nosso colega RC aqui, né? Que representa o contato da gota. Então só para lembrar, né? Então nós estamos imaginando esse experimento aqui, ó. Tá aqui o capilar, nós temos uma gota de mercúrio, né? HG metálico aqui. E nós teríamos, por exemplo, o eletor de referência aqui, né? Ok? O eletor de referência, né? O eletor de trabalho. E aqui está ligado em curto, então ele tem a mesma tensão que o contra-eletrodo, tá ok? E essa distância aqui tem a ver com a resistência não compensada da solução, certo? Então, esse símbolo aqui significa corrente alternada, tá? Você pode aplicar uma corrente alternada e medir a tensão alternada, ou aplicar uma tensão alternada e medir a corrente alternada. Então vamos revisar alguns conceitos. Se eu tenho uma função do tipo assim, y de x igual, tá? a um parâmetro qualquer que eu chamo de A, tá? Seno de ômega t, fala de forma geral. O termo que precede o seno é a amplitude da onda, tá? E o que está dentro do seno, ômega t, representa o termo oscilante, tá? E o y de x aqui, que seria ômega t no caso, né? Um pouquinho y de t, né? Representa a onda em qualquer ponto, tá? Então o y é a onda em qualquer ponto e o A é só o valor de máximo. A gente vai ver que é o valor de máximo que interessa para nós, são os valores de pico, tá? Ok? Lembrando que ômega é 2πf, né? Então em radianos aqui e f aqui é em hertz, né? Segundo a menos 1. E lembrando que frequência é inverso do período. Então frequência é 1 sobre período, né? Período é o tempo que a onda gasta para fazer uma volta completa, né? Ok? 2π, né? Ok? Então, por exemplo, a corrente pode ser dada por a corrente de pico, seno de ômega t. E lembrando que a corrente é sempre a derivada da carga com o tempo. Então, a gente pode fazer por análise simples, né? Simplicidade, que a derivada da carga com o tempo é igual à capacitância, assumindo que a capacitância é independente da frequência, tá? É independente do tempo, aliás. É vezes a derivada da tensão
Presta atenção. Agora eu estou falando da queda de tensão só no capacitor, que por isso tem o subscrito C pelo tempo. Vamos esquecer o resistor por enquanto, tá? Nós estamos como se estivesse estudando um capacitor isolado, tá? O capacitor estaria aqui e nós teríamos uma fonte de tensão aqui, tá? Só por simplicidade. Por enquanto. A gente vai ver que agora é uma questão muito simples, é porque o resistor, a resistência de um resistor, isso é até redundante, a resistência de um resistor, vou falar impedância, então, a impedância de um resistor não depende da frequência. Vamos ver isso, tá? Então, e sabendo que a capacitância, então, pode ser alternativamente dada pela derivada do potencial do queda de tensão no capacitor pelo tempo, nós temos então que essa identidade aqui, ó, que a capacitância vezes a derivada da capacidade de queda de tensão no capacitor pelo tempo é igual a corrente de pico, medida seno de 2πft. Lembrando que seno tem que ser dimensional, né, alunos? Então, se F é Hertz, que é seno segundo é menos 1, e aqui é tempo, então tempo com tempo vai cancelar, né? Vai ficar dimensional. Portanto, a gente vai ter o seguinte, como é que você resolve a questão da tensão? Ok? Como é que a gente resolve? Isola essa tensão aqui, passa dividindo a capacitância e integra a equação, tá? Ok? Como o valor de pico é uma constante, ele sai da integral. E a capacitância também é uma constante para sistemas ideais, sai da integral. Então, qual é a integral de seno? É menos cosseno, certo? Então, o que acontece? E lembrando do argumento, né, que é 2πft, 10πft, quando faz integral, vai ter que aparecer o termo 2πf, né, na integração. Então, esse termo aqui, 2πf, aparece na integração do seno. Então, que chega a regra da cadeia, né? Ok? Tá? Da cadeia da derivada, vamos falar assim, resultado, né, da derivação, regra da cadeia. Nossa. Lembra que a integral é a operação inversa do que se faz na derivada. Na verdade, a gente tem regras muito bem definidas para a derivação, né? A gente se vira em cálculo, integral, a gente faz o inverso. Às vezes a integração é difícil por causa disso, né? Porque na hora que você está derivando, se tiver constante, a derivada da constante é zero, e a hora que você faz a integração, você tem que recuperar o valor daquela constante que desapareceu no processo de integração, nem sempre é simples. A gente vai ver isso depois nas equações diferenciais. Então, a integral de seno é menos cosseno, então levando essa questão do argumento aqui que sei lá, da regra da cadeia, que é o processo inverso, né? Da regra da cadeia, da derivação, estaria no numerador. Como a integral do processo inverso, então na hora que você faz a integral desse tipo de função, ele tem que estar no denominador, porque se você fizesse a derivada, para cancelar, né? Então, e essa questão de aparecer no denominador 2πf, então. Bom, fatório, vamos jogar o C, está tudo aqui, né? Só que essa identidade trigonométrica aqui, ó, que é para evitar que a gente fique misturando seno com cosseno, que a gente trabalha em pedaço só com cosseno ou só com seno, tá? Então, menos cosseno de x é seno de x menos π2, que é 90 graus, a π sobre 2, né? Ok? Então a gente vai ter assim, ó, que a queda de tensão no capacitor é a corrente de pico, 2πfc, ou seja, 2π a frequência da capacitância, seno, agora sim, agora nós temos seno na corrente e temos seno na tensão. Então, 2πft menos π sobre 2. Isso aqui a gente vai ver que tem o atraso da fase. A gente vai ver que um capacitor ele vai ter um atraso da fase, que a gente chama de φ, né? De menos π sobre 2, ou seja, menos 90 graus. Essa é a característica de acordo com o que chama de diagrama Fazor, tá? Se alguém leu algum livro, diagrama Fazor é onde se analisa, é como se fossem vetores que oscilam no espaço, meio caracterizados por um ângulo fixo, tá? Então presta atenção, são vetores rotativos, tá? Aí tem a questão na literatura, se você pega a corrente como referência ou tensão, mas na convenção que a gente usa, em impedância, a gente considera atraso, não adianta, tá? Eu já vi livro falar que adianta a fase e que o indutor atrasa. A gente trabalha aqui, não vou falar de indutor, mas a gente vai trabalhar com o capacitor atrás da fase, tá? É isso que eu aprendi, tá? Ok? Por comparação, simples, a gente vê então que a tensão de pico, ela é a corrente de pico dividido por 2πfc. Bom, aí a gente começa a ter alguns insights, algumas perspectivas, porque U é igual a R vezes I, né? Então, U é igual a resistência vezes I.
Então, se eu tenho 1 igual a I aqui, isso aqui, 1 sobre 2 πfc. Então, o que faz papel de R aqui, ó, é 1 sobre 2 πfc. Então, esse termo aqui, 1, 2 πfc, para o capacitor, faz papel de uma resistência generalizada. Isso aqui tem a unidade de ohm. Certo? Pô, professor, você está falando que o capacitor tem resistência? Sim, do ponto de vista da corrente alternada, o capacitor é caracterizado por uma resistência, ele tem a sua capacitância, obviamente, né? E essa capacitância, ela imprime uma resistência para a passagem de corrente, que a gente vai ver que depende da frequência, ok? Na verdade, todo elemento do circuito, ele tem uma certa eminência de impedir a passagem de corrente, né? Para o resistor é a própria resistência, para o capacitor é a capacitância e para o indutor é a indutância, tá? Okay? A gente vai ver depois que aparece o elemento novo na eletroquímica, só existe na eletroquímica, chama impedância do Argo, a gente vai ver isso depois, tá ok? Esse é outro assunto. Bom, então a gente tem finalmente então essa expressão aqui, né? Então a gente tem a corrente em termos de seno e o potencial em termos de seno também, né? Seno. Então tá fácil de analisar, né? Então você tem uma agora pode se comparar, seno com seno você compara, a gente fez entre essa fase que atrasa, né? Aí a gente introduz então o conceito de reatância. O que é reatância? Ela é uma impedância generalizada. O que é isso? É uma obstrução que tem para evitar, não é evitar, uma força opositora para passagem de corrente, né? A lei de Ohm generalizada, essa palavra que me fugiu, que é muito usada, né? Então, a lei de Ohm para circuitos DC, U igual a R vezes I, certo? Circuitos DC, de corrente contínua, tá? Ok? Ela, de forma generalizada, fica U de pico, vai ser o I de pico vezes XC, onde XC vai ser a nossa reatância, ok? Então, no caso do capacitor, nós vamos ter que o de pico vai ser o I de pico sobre 2πfc. Então, a gente coloca aqui o ômega C, né? Então a gente tem que XC, que é a reatância, que é a dificuldade que o capacitor impõe para a passagem de corrente, é o U de pico sobre I de pico, que é 1 sobre 2πfc, que é 1 sobre ômega C. É uma identidade. Portanto, então, o que a gente pode deduzir? A gente chega que essa dificuldade que o capacitor impõe para a passagem de uma corrente, né, que tem unidade de ohm, é 1 sobre 2πfc. Aqui aparece uma coisa diferente, ó. Presta atenção. A frequência está no denominador. Então, dependendo da frequência, essa impedância aqui, a dificuldade que o capacitor vai ter de passar a corrente, vai variar bastante. Então, se ela tende a zero, o capacitor vira um resistor de resistência infinita. Se a frequência é muito alta, ele vira um resistor com a resistência tendendo a zero. Ok? É isso que acontece na prática, tá? Aí o caso é, como é que a gente sabe se um capacitor é ideal? Então, se eu estou falando de estudar a interface gota-mercúrio, é assim, nós vamos explicar, eu vou explicar como é que coleta os dados, mas é assim, ó. Isola aqui a capacitância, vamos chamar de ideal, né? 2π, 1 sobre 2π, aí nós vamos ter o produto que é o que se mede experimentalmente, que é a reatância capacitiva, numa dada frequência. Esse produto aqui, se você medir em vários valores de frequência, tem que dar uma constante. Então, se você mede aqui frequência 1, reatância 1, frequência 2, reatância 2. Então, para cada valor de frequência vai ter um valor em ohm aqui, certo? Esse produto aqui tem que ser uma constante. Quando esse produto tem uma constante, nós temos que a capacitância ideal. Isso é verificado para sistemas passivos, quando você tem um capacitor ideal, desse que você compra, como eu disse, em lojas de materiais elétricos, né? Ok? Então, vamos introduzir uns conceitos novos aqui. Como é que fica, então, a impedância do nosso circuito RC? Que é o circuito que mimetiza a interface gota de mercúrio solução. Z, que vai ser a nossa resistência generalizada, né? Ok? Ela vai ser o valor de pico da tensão dividido pelo valor de pico da corrente, certo? E aí eu adianto, nós vamos ver isso depois, mas eu adianto o que vai ter utilidade para nós por enquanto, né? A impedância de um resistor é o próprio resistor. Por quê? O resistor não depende da frequência, tá? Então o ângulo de fase dele é zero. A onda da corrente e a onda da tensão ficam sobrepostas. Uma não adianta em relação à outra, nem atrasa, ok? Então tem indústria, então o resistor é o seguinte, a resistência dele para qualquer frequência é a mesma e ele não atrasa a onda nem adianta.
ok? Já o capacitor, né? Resistência do capacitor, a impedância do capacitor, que é a mesma coisa que a reatância aqui. É 1 sobre J ômega C. Esse J aqui é só para a gente, nós vamos usar a notação complexa para falar que nós vamos usar o plano complexo, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas já não tem significado para cálculo matemático, tá ok? É só para falar isso. Ele tem que importar o seguinte, ela é 1 sobre ômega C para 1 sobre 2πf, tá? Então, a resistência que o capacitor impõe à corrente, né? Ela é função, né? Deixa eu pôr um F aqui para cumprir com frequência. Ela é a função de ômega, ou seja, da frequência, e o ângulo de fase dele é de menos 90 graus. Então essa é a característica do capacitor. A impedância dele, a resistência que ele impõe para passar de corrente elétrica, depende da frequência, e ele atrasa a fase da onda, que eu vou mostrar no desenho, de 90 graus, ok? Então, para facilitar o estudo de impedância, é muito mais fácil trabalhar no plano complexo, tá ok? Onde a gente vai fazer o seguinte, tudo que depende da frequência, coloca-se o número complexo, né? J, que é raiz de menos 1, e as resistências ômicas são tratadas como números reais. Então a gente faz assim, ó, de forma bem abreviada, tá? Depois a gente vai explicar isso melhor na parte de impedância. Então, a gente tem que o plano complexo é assim, ó, o de Nyquist, tá? Alguns falam Nyquist, tá? Mas assim, é holandês Nyquist. O pessoal da Holanda, o pessoal da Alemanha, Nyquist. Posso falar diagrama de Nyquist, Nyquist, tá ok? Questão de, né? Vai. Bom, plano complexo é a parte real, que é o zelinho, mais a parte imaginária, que é o que acompanha o quê? O J, que é raiz de menos 1, certo? Então, se você lança esse experimento aqui, ó, vamos varrer então, medir essa impedância desse circuito aqui, ou seja, da interface gota-mercúrio, ou do da micel, eu falei, né, onde tem um resistor em série com um capacitor, um resistor físico ali, um resistor soldado em série com capacitor. A gente vai ter um espectro desse jeito assim, ó. A parte imaginária aqui, como a gente coloca menos aqui porque o capacitor é negativo, atrás da face, para não escrever o gráfico de cabeça para baixo. Então a gente põe o quarto quadrante, né? Então nós estamos plotando aqui, na verdade, o quarto quadrante, né? Do plano complexo, tá? Certo? Então, como é que ficaria, ó, a parte imaginária, né? Então, o que está aqui nesse eixo aqui, nesse caso nosso, parte real é a identidade com o resistor nosso. E a parte imaginária é a identidade nossa com o X do capacitor, certo? Lembra, então o capacitor depende da frequência. Então, por exemplo, eu peguei 2 exemplos aqui, ó. Medimos em várias frequências, cada ponto da sua frequência. A frequência mais alta de 100 kHz está aqui e a mais baixa de 10 MHz está aqui. Por quê? Porque o ângulo de fase é a função da frequência, certo? Então o que acontece? Ó, em frequências altas demais, o que acontece nessa equação aqui? Ó? Onde nós vamos somar pela lei de Kirchhoff, né? A resistência a impedância do resistor e a impedância do capacitor. O resistor é o próprio resistor ômega. A impedância do capacitor é 1 sobre J ômega C, tá? Por definição. Aí, por J ir para o numerador, multiplica o numerador e o denominador por J, aí vai aparecer o sinal de menos aqui, fica J 1 sobre ômega C. Então tem a minha parte real, isolada a minha parte aqui, imaginária. Então significa que o meu eixo Y é essa parte aqui, que está acompanhando o J, e meu eixo X é essa parte aqui, né? Que é o R, tá? Só que em frequências muito altas, 1 dividido por um número muito grande, né? Isso aqui vai dar 0. Então eu tenho aqui só o resistor, que é extrapolado aqui, ó, por exemplo, em ômega, sei lá, que é 100 kHz, né? Tendendo a infinito. Então extrapola aqui no eixo X. E à medida que a frequência vai diminuindo, a impedância do capacitor vai ficar importante, ela vai somando com a do resistor. A do resistor não muda, cada depende da frequência, vai ser sempre esse ponto aqui, ó. A do capacitor, cada ponto vai mudando e o ângulo de fase vai aumentando. Até que no ângulo, numa frequência tendendo a infinita, você teria um ângulo aqui próximo de 90 graus, ok? Lembra, o ângulo de fase do capacitor 90 graus é o capacitor isolado, tá? Uma vez que ele está no circuito RC, ele só teria 90 graus no caso limite da frequência da frequência sendo praticamente 0. Porque aí, aqui nós teríamos aqui, ó, tá? Aí você alcançaria um caso limite aqui da inclinação total. Okay? Nunca vai poder ser 90 graus então, no circuito. Para medidas de frequências finitas,
o capacitor nunca vai ter um ângulo de fase totalmente 90 graus se eu tiver inserto com resistor, ok? Então, cada ponto desse aqui é o que eu falei, ó. Se você pegar cada ponto desse que nós temos um ômega, você faz a projeção, vou pegar esse vetor aqui que está mais claro. Vou pegar que tem uma frequência 2 aqui. Faz a projeção dele aqui, nós temos um Z2 aqui. Esse produto aqui, de acordo com essa equação aqui, ó, Z, que eu chamei de XC aqui, né? Vezes ômega, ele tem que ser constante. Então, para cada par ordenado desse aqui, ó, ômega, projeção do eixo Y, você pega o valor da frequência e multiplica pelo extrapolado aqui, a projeção, esse produto tem que ser uma constante. Então, quando o produto Z, duas linhas, vezes ômega é igual a constante, o capacitor é ideal. Ok? Então, nós vamos ver que esse caso chama eletrodo na ausência de dispersão de frequência, tá? Então vamos lembrar aqui do circuito, ó, devido a essa equação simples aqui, ó, eu falei, o problema complexo é para simplificar, não é para dificultar, né? Nós vemos então, se ômega tende a zero, né? Esse termo aqui tende a infinito, tá? Ok? A resistência, a impedância do capacitor tem infinito, e a impedância vai explodir aqui, ok? Se ômega tende a infinito, x tende a zero, a impedância do capacitor tende a zero, a única coisa que vai ficar imprimindo a resistência é o seu resistor, porque ele não depende da frequência. Ok? Então é assim que se calcula os valores do limite. Então, num ponto qualquer de frequência finita, calcula-se a capacitância a partir da projeção no eixo Y, no eixo imaginário. E a reta que extrapola no eixo X aqui, numa frequência qualquer, ela é a parte real que calcula a resistência. Tá? Então, em termos de ondas, ficaria assim, o eixo, a ordenada aqui, ela é tanto a corrente que passa no capacitor, quanto a tensão do capacitor, tá? Então, presta atenção, isso aqui não é para um circuito RC, tá? Isso aqui é representação diagramática só para o capacitor, tá? Por isso que eu pus o subscrito aqui, então deixa eu pôr aqui para a corrente, ó. Tá a corrente que passa no capacitor e a sua tensão, ok? Então, presta atenção aqui, ó. Nós temos então a corrente de pico, ok? Tá? Que varia com seno 2πf. E a pontilhada aqui, então, seria a tensão. Então, aparece naturalmente de uma dedução, menos π sobre 2. Então, tem um atraso da fase de 90 graus. Então, essa aqui é a representação do capacitor, ok? Certo? Então, lembre disso, capacitor puro atrasa a fase 90 graus. Puro que eu falo isolado. Se ele está associado a resistores de forma linear, em paralelo, aí essa impedância vai variar, aí o ângulo de fase varia, tá? Ok? Já o resistor não, tá? O resistor, por qualquer caso, obviamente, ele não atrasa nem adianta, é sempre zero ângulo de fase. E fenômeno de dispersão da frequência, o que é isso? Você fez esse experimento que eu falei, varreu a frequência, tá? No potencial qualquer naquela região onde o eletródo está estável, tá? Vamos lembrar aqui que o eletródo é realmente polarizado. Então nós estamos aqui, tá? Então nós temos potencial aqui, temos a corrente aqui. Então, se é uma solução aquosa, a hora que você começa a aumentar aqui, você tem evolução, você está estourando o eletrodo, você está fazendo eletrose, está degradando o eletrodo, produz oxigênio. À esquerda aqui você produz hidrogênio. Então a nossa região, que é a região que eu quero chamar de eletrodo, que eles se comportam quase como idealmente polarizados, olha aqui, ó. É a região do eletrodo idealmente polarizado, tá? É nessa região aqui que a gente pode aplicar a experimento de impedância do jeito que eu estou falando, tá? Então, qualquer ponto desse aqui, você pode aplicar uma tensão U, que chama de DC, tá? Ok? Para registrar o espectro de impedância, tá? Porque na impedância do experimento a gente vai fazer assim, ó. O U total, tá? Ele vai ser um UDC mais o UAC, tá? Onde o UAC é aquela função sobre a função oscilante que eu falei aqui, ok? Nós vamos aplicar, vai ter uma corrente de pico, um seno caracterizado por um ângulo, tá? Então você tem uma parte fixa, né? E a parte oscilante, tá? Então, se você faz experimento com coletor de mercúrio, essa reta
traçando uma linha dos melhores pontos experimentais aqui, entre os pontos experimentais, ela é praticamente paralela ao eixo imaginário. Então, isso significa, do ponto de vista gráfico, que o produto, para cada ponto desse, né, x, c, ou seja, né, fazer duas linhas, algumas vezes é mais fácil entender assim, versus a frequência ou versus ômega, né, é igual a constante. Muito aproximadamente, vamos falar que é muito aproximadamente para usar mais exato, né, porque nunca é totalmente uma constante, mas é muito próximo de ser constante. Já quando eu vou para o eletrodo sólido, eu tenho a dispersão da frequência. Aí, a gente vai ver que esse produto aqui, x, né, ou seja, Z2' vezes o ômega, vai ser só um caso aproximado, só uma constante. Vai ter um valor médio, tá? Um valor médio, que às vezes ainda dá para calcular, você tem que reportar essa frequência, essa impedância num valor fixo. Ah, minha impedância é tanto em 10 mHz. Minha capacitância é tanto em 10 mHz, tá? A gente vai ver isso depois em detalhe, até que a espectroscopia de impedância. Ah, como é que visualmente? Eu não quero nem calcular, você já viu, é só ver isso aqui, ó. Você vê que esse gráfico aqui, ó, ele não é uma reta paralela ao eixo Y, tá? Essa distância aqui é diferente dessa, que é diferente dessa. Isso implica que esse produto aqui não é uma constante, certo? Tem vários pesquisadores que estudaram o fenômeno de dispersão da frequência em sistemas eletroquímicos envolvendo eletrodo sólido, monocristais, na maioria das vezes. Um deles é o Pakosky, né? E tem o professor Dieter Kolb, várias pessoas, tem o professor Slider, estudou também, Delevi. Então, o Pakosky é um que mais trabalhou isso. Ele demonstrou, sendo bem sucinto, que existe uma cinética de absorção de íons na dupla camada elétrica, que segue o isotermo de Flunking, e que isso causa um retardamento no processo de carga e descarga, e aí gera dispersão da frequência. Isso não é totalmente aceito, mas é uma das explicações alternativas para essa dispersão da frequência, ok? Então, pessoal, a gente fica aqui agora, a gente finaliza essa parte de estudos de circuitos passivos, tá? Onde a gente aplicou essa teoria toda, que ela é muito importante na eletroquímica, embora ela não seja muito explorada em livro de eletroquímica com certa profundidade. É importante se entender os sistemas passivos primeiro, que são os sistemas ideais, para depois entender os eletroquímicos, porque os conceitos são os mesmos. O que nós vamos ver é o grau de desvio da idealidade que os sistemas eletroquímicos vão ter em cima disso, para saber quanto o sistema passivo pode modelar um caso eletroquímico em uma primeira aproximação. Ok? E quanto que algumas equações modificadas devem ser usadas, ok? É isso aí, pessoal.